A graça e a paz a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de fazer aqui um comentário sobre as profecias de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Vou fazer aqui um breve comentário, até porque eu não tenho nenhum recurso para fazer um vídeo de 1 hora para vocês. Como os irmãos sabem, meus vídeos são pequenos, de 15 minutos, 10, né? Porque quem faz os meus vídeos é o irmão Rodrigo de Lemos, ou o irmão Herdeiro de Deus, ou o Daniel, do canal Viva com Deus. Então eu envio os áudios e eles fazem os vídeos para mim, porque eu não tenho recursos para fazer vídeos. Mas se você quiser ter informações precisas, se você realmente quer aprender quem é Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39, eu vou te indicar 2 vídeos muito bons do pastor Lamartine Pozella e do judeu messiânico Meno Kalish, da chamada da meia-noite. É só você digitar lá no YouTube, lá, quem é Gog e Magog, você vai ver lá sobre o judeu Meno Kalish. Você pode entrar no canal da Chamada da Meia-Noite e procurar esse vídeo lá também. Gog e Magog, Meno Kalish, da Chamada da Meia-Noite, ou se não, no canal do pastor Lamartine Pozella. Ele vai te fazer uma exposição muito boa sobre quem é Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39. Sabe por quê, irmão? Porque há muita confusão com essa história de Gog e Magog. Alguns dizem que é Barack Obama, outros dizem que é o anticristo. Isso não é verdade. Não é o Barack Obama e não é o anticristo. Por quê? Porque Gog será enterrado. Quando você pega as profecias de Ezequiel 38 e você estuda todo o capítulo 38 e 39, você vai ver que Gog será enterrado. E o anticristo ele não vai ser enterrado. O anticristo, Jesus vai descer na segunda vinda e vai jogar ele no lago de fogo, ele e o falso profeta. Então essa teoria aí já cai por terra. O anticristo não é Gog. Gog e Magog também não é o Barack Obama. Outra coisa, Gog e Magog não tem nada a ver com a Armagedon. Gog e Magog não tem nada a ver com a Batalha de Armagedon. São 2 eventos totalmente diferentes em épocas diferentes. Outra coisa, Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, não tem nada a ver com Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20. Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, é no início da grande tribulação. Gog e Magog de Apocalipse 20 é no final do milênio. Então, quando será essa invasão de Gog e Magog? Porque há muita confusão nisso aí. As pessoas dizem que vai ser agora, outros dizem que é depois do arrebatamento. O que realmente a Bíblia diz sobre Gog e Magog? Nós temos que ficar com a Bíblia, com o que a Bíblia ensina. Como será possível essa invasão de Gog e Magog? Nós sabemos que Gog é a Rússia, isso é fato. Não vem com essa história de Turquia, porque não é a Turquia. Quem vai liderar essa confederação é a Rússia. A Turquia é a casa de Togarma, como está escrito no versículo 6. Mas Gog e Magog é a Rússia. Se você quiser ler um livro muito bom também, que explica claramente que é Gog e Magog, quem é Gog e Magog, leia o livro do pastor Abraão de Almeida, da CPAD. O título do livro é Gog e Magog e o Anticristo. O pastor Abraão de Almeida, da CPAD, ele vai explicar muito bem quem é Gog e Magog. Gog e Magog é a Rússia. Se você pegar um mapa mundi e pegar uma linha no sentido vertical e colocar em cima de Jerusalém, automaticamente aquela linha ela vai passar no meio da cidade de Moscou, a capital da Rússia. Então é uma colisão vinda do norte de Israel
Ezequiel 38, 39 é uma coalizão vinda do norte de Israel, liderada pela Rússia, que já está dentro da Síria. A Rússia já está na Síria, então ela vai tomar Israel de assalto. E agora com essa história do presidente da Turquia, colocar a sua embaixada turca dentro de Jerusalém Oriental é uma estratégia também. Porque ali vai ser um ponto de apoio para que a Rússia invada Israel. Então as profecias elas estão se cumprindo nesse nível. Agora, o arrebatamento da igreja, ele é iminente, ele não tem sinal. Ele pode acontecer agora, nesse momento. Por quê? Porque a Rússia, ela não vai invadir Israel antes do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque Ezequiel capítulo 38, versículo de número 11, está falando muito claro a época que a Rússia vai invadir Israel. Israel hoje, conforme o Meno Khalid da chamada da meia-noite, Israel gasta milhões de dólares com segurança, com aviões caros, com navios caros, com submarinos. Então Israel hoje não está habitando em segurança, eles gastam muito dinheiro com segurança. Mas quando o anticristo fizer a aliança de paz de 7 anos entre árabes e judeus, o anticristo ele vai desarmar Israel, ele vai prometer proteger Israel. E isso só é possível através de uma aliança de paz. Então o cenário que está sendo desenrolado é esse. Vai acontecer o arrebatamento, meus irmãos. E aí o anticristo, de cara, ele vai ter que resolver 2 problemas. O problema do caos, por causa do arrebatamento. Então ele vai estabelecer o exército global com a lei marcial. E ele vai ter que resolver o problema entre árabes e judeus. Então ele vai fazer essa aliança entre árabes e judeus. E é nesse momento que a Rússia vai invadir Israel, porque o anticristo vai desarmar Israel. Ele vai prometer proteger Israel. Por isso que Jesus, ele fala, lá em Mateus 24, que acautelai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. No sábado é porque os judeus vão estar ali dentro dos muros, ali é feriado. Os judeus não trabalham no sábado. E também no inverno é porque não tem como viajar ali, os rios transbordam ali. Então foi por isso que Jesus falou que acautelai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Mas em que ponto que a Rússia vai invadir Israel? As escrituras de Ezequiel deixam claro. É o versículo 11. Vou ler o 10. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás um mau desígnio. Versículo 11 é o ponto que a Rússia vai invadir Israel aqui. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, ou seja, Israel vai estar em repouso, Israel vai estar em segurança. É o que Paulo diz ali, quando disserem a paz e segurança. Virá repentina destruição, ou seja, acontece a invasão. Isso vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Eu virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, tá vendo? Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho e nem portas. Então a Rússia, ela invade Israel nesse ponto. Para quê? Para tomar o despojo e para saquear Israel. Versículo 12, 38, 12, Ezequiel. Então, quando que a Rússia vai invadir Israel, meus irmãos? Logo após o arrebatamento da igreja. Porque logo após o arrebatamento da igreja, o anticristo vai fazer essa aliança entre os dois irmãos. Entre árabes e judeus. Então, essa profecia de Ezequiel 38, ela não vai acontecer antes do arrebatamento. Ela é uma profecia que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque a Bíblia está dando aquelas informações aqui, ó. No versículo 11, 38, versículo 11 aqui. A Bíblia está dando as informações. A Rússia
só vai invadir Israel no momento que Israel estiver habitando em segurança. Isso só é possível através da aliança de paz do anticristo. Isso só é possível através da aliança de paz de Daniel 9:27. Mas aí alguém poderia me perguntar o seguinte: mas como que isso é possível? Se as escrituras diz que Israel vai queimar as armas dos russos por 7 anos. Isso está dizendo Ezequiel perfeitamente. Ezequiel está dizendo isso. Israel, o povo judeu, eles vão queimar as armas durante 7 anos. É exatamente os 7 anos da grande tribulação. Por quê? Porque essa guerra de Ezequiel 38, 39 é uma guerra relâmpago, é uma guerra tão rápida que Israel não vai dar um tiro sequer. Então, no momento que a Rússia invadir Israel, porque Israel vai estar habitando em segurança através da aliança de paz que o anticristo vai fazer entre os judeus. Então o anticristo, ele vai desarmar Israel. Então a Rússia invade, ela aproveita e invade nesse momento. A Rússia já está dentro, como eu disse, dentro da Síria, ela só está esperando a oportunidade para dar o bote. A Rússia já está dentro da Síria, a Turquia vai fazer uma embaixada dentro de Jerusalém Oriental para poder, é um ponto de apoio, é uma estratégia. Então as profecias estão se cumprindo nesse nível. Então, meus irmãos, quando a Rússia der o bote que ela invadir Israel, vai ser muito rápido. Deus vai dar um tremor de terra. Simples, simples. O judeu não vai dar um tiro. O judeu não vai dar um tiro sequer. Deus vai dar um tremor de terra. Aquele tremor de terra vai destruir os inimigos de Israel. A mesquita vai cair. A mesquita cai. Os judeus vêm com a máquina, limpa o local da mesquita e levanta o terceiro templo. Isso no início da grande tribulação. Por isso que a Bíblia fala que Israel vai queimar as armas dos inimigos durante os 7 anos. É exatamente os 7 anos da grande tribulação. Então, seria muito bom, seria muito forte se isso acontecesse antes do arrebatamento. Talvez assim, essa igreja dorminhoca, esse cristianismo apostata que nós estamos vivendo aí, esses pastores ricos aí que não querem que Jesus volte agora, que estão aí adiando a volta de Jesus aí para daqui a 7 anos, outros adiam para daqui a 20, 30, 40 anos. Talvez se isso acontecesse com a igreja na terra, a igreja dava uma acordada. Seria maravilhoso que, se Deus permitisse que a Rússia invadisse Israel antes do arrebatamento. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque não há sinais para o arrebatamento. O arrebatamento, ele é sem sinais. Não há sinais. Então, eu queria muito que isso acontecesse. Eu queria muito ligar a televisão e ouvir nos meios de comunicação: a Rússia invadiu Israel, Deus deu um tremor de terra, derrubou a mesquita e o judeu vai levantar o terceiro templo. Nossa, se a igreja estivesse aqui na terra para ver isso, seria maravilhoso. Porque aí muitos crentes iam acordar. Esse cristianismo apostata ia acordar, os pastores iam acordar. Mas isso não vai acontecer. O Senhor vai vir no arrebatamento no momento em que não penseis, no momento que ninguém estiver esperando. É exatamente esse tempo que nós estamos vivendo. Então a Bíblia, ela dá as informações corretas. Às vezes nós que fazemos confusão com as Escrituras. Ezequiel, capítulo 38, versículo 11, está dando aqui a informação correta do momento em que a Rússia irá invadir Israel. Então, irmão, não fica aí esperando aí a Rússia invadir Israel, não fica aí esperando acontecer o tremor de terra para cair a mesquita, para o judeu levantar o terceiro templo, porque isso não vai acontecer com a igreja na terra. Isso não vai acontecer. O que você tem que esperar é o arrebatamento, você tem que estar pronto, você tem que estar afiado, preparado, porque vai acontecer o arrebatamento a qualquer momento. Amém, meus irmãos? Qualquer dúvida sobre Ezequiel 38, eu já vou te dizer mais uma vez. Qualquer dúvida, estude o link na internet do Meno Cálice da Chamada da Meia-Noite. Ele mostra ninguém melhor do que um judeu messiânico como Meno Cálice para dizer para você quem
quem é Gog de Ezequiel 38, 39. Há muita especulação, como eu disse, mas Gog e Magog de Ezequiel 38, 39 é a Rússia e seus aliados. Lamartine Pozella também traz uma grande exposição sobre isso também. Então, como eu disse, os irmãos, eu não tenho como fazer um vídeo de 1 hora para você. Mas assista esses vídeos que você vai entender quem é Gog e Magog de Ezequiel 38, 39. Amém? Que Deus te abençoe, te dê a graça e te dê a vitória, em nome de Jesus.